Agora que você já domina o assunto das derivadas, nós precisamos fazer uma afirmação muito importante acerca da derivação das funções. Então, vamos afirmar neste pequeno vídeo que se uma função é derivável, isto é muito importante. Vai nos acompanhar durante uma boa parte do curso de cálculo 1, de cálculo 2 e etc. Se uma função é derivável, é também contínua. Vejamos as duas definições. F' de x0 é o limite quando ΔX tende a zero de f de x0 mais ΔX menos f de x0 dividido por ΔX. Então, isso é igual ao limite quando ΔX tende a zero, abreviadamente, de ΔY sobre ΔX, claro, tomado este limite de ΔY em x igual a x0. Ou seja, isto aqui nada mais é do que ΔY. Só que não é um ΔY qualquer, é um ΔY tomado em x igual a x0. Então, graficamente, nós temos algo do tipo x0 mais ΔX. Então, esta distância nada mais é do que ΔX, só que tomado em x0. E aqui nós temos o ΔY, só que não é um ΔY qualquer, é um ΔY tomado no par x0, y0. Muito bem, então se esse limite existe, então se este limite existe, qual limite? Claro, este. Se este limite existe, a função é derivável. A função é derivável. Muito bem. Então, vimos aqui a definição de função derivável partindo da definição de derivada no ponto. Derivada no ponto, f' de x0. Expressão analítica da derivada, f' de x. Então, f' de x0 é dado por este limite. Se este limite existe, a função é derivável. Vejamos agora se ela é contínua. Definição de função contínua em x0. Se o limite quando x tende a x0 de f de x é igual a f de x0. Muito bem, então à medida que eu aproximo x de x0, este limite tem que tender a f de x0. Então isso equivale a dizer que o limite quando x tende a x0 de f de x menos f de x0 é igual a zero. Ora, eu também posso imaginar que se x é igual a x0 mais ΔX, então isto equivale a dizer que o limite quando x tende a x0
Ou seja, se x tende a x0, x menos x0 passa a ser igual a ΔX. E se x tende a x0, ΔX tende a 0. Então eu fico com f de x0 mais ΔX menos f de x0 igual a 0. E isto nada mais é do que ΔY. Então observe, se a função é contínua, então significa que quando ΔX tende a 0, ΔY tende a 0. Voltando então aqui. Então, se a função é derivável, significa que este limite, vamos trocar aqui a cor, significa que este limite, que é igual a este outro limite aqui, existem. E a única forma deste limite, e claro, o outro também, estou apontando este porque é mais simples de compreender, então, significa a única chance deste limite existir quando ΔX tende a 0 é se ΔY tende a 0. Agora, observe que este limite só existirá se o limite à esquerda e à direita existirem. Então, vejamos aqui, apenas para não trocar de tela. Então, limite quando ΔX tende a 0 menos de ΔY sobre ΔX. Então, eu estou me aproximando de x0 pela esquerda, neste caso, né? Então, se este limite é igual ao limite quando ΔX tende a 0 mais de ΔY sobre ΔX, então o limite existe. Então, ΔY tende a 0 e o limite existe, que define a derivada. Muito bem, então ΔY tendeu a 0, a função é contínua. Então, essa era a primeira parte do que queremos afirmar. Se uma função é derivável, é também contínua. Então, revisando rapidamente, se ela é derivável, é porque este limite existe. E se este limite existe quando ΔX tende a 0, ΔY também tende a 0, mas completamente, mais amplamente, nós temos que nos preocupar com o limite à esquerda e à direita. Tudo bem, o ΔY tende a 0. O limite existe, mas para quê? Quando ΔX tende a 0 irrestritamente, ou seja, tanto faz vir pela esquerda como pela direita, como dançando, ora à esquerda, ora à direita. Então, para que eu garanta que ele tende a 0 e o limite existe irrestritamente, ou seja, tanto faz vir pela esquerda como pela direita, que dá o mesmo valor. Então, eu preciso olhar isto aqui também. Muito bem, garantir que a derivada existe. Então, eu estou afirmando que ΔY tende a 0 quando ΔX tende a 0. E vimos aqui, através deste raciocínio que aqui se encontra, que quando ΔX tende a 0, em torno de x0, claro, e ΔY também tende a 0, vimos que a função é contínua. Então, a primeira parte do que estamos afirmando neste vídeo. Se uma função é derivável, é também contínua. Vejamos agora a segunda parte. Parte 2. Parte 2. Se é contínua, nem sempre é derivável. Nem sempre é derivável.
Portanto, muitas vezes vamos ver em anúncios de teoremas, etc., uma função contínua e derivável. Se eu digo que ela é contínua e também é derivável, então é uma informação necessária, porque se contínua, nem sempre é derivável. Mas se eu digo que ela é contínua e é derivável, então está tudo certo. Mas se eu digo que ela é derivável e é contínua, então é uma redundância, porque se ela é derivável, ela também é contínua. Muito bem. Vejamos então por que, se ela é contínua, nem sempre é derivável. Então, contínua. O que significa isso? Significa que o limite, quando x tende a x0, de f de x tem que ser igual a f de x0. E vimos que isso implica em o limite quando x, aqui é x tende a x0, né? Quando x tende a x0, de f de x menos f de x0 igual a 0. Muito bem. Agora, se eu defino x está se aproximando de x0. X pode ser igual a x0 mais ΔX. Então, aquele limite vira limite, agora, quando ΔX tende a 0. Por quê? Se x se aproxima de x0, significa que ΔX é igual a x menos x0. X se aproxima de x0, ΔX tende a 0. Então, aqui eu teria f de x0 mais ΔX menos f de x0. Pronto. Então, aqui eu tenho o meu ΔY novamente. Então, para que esta função seja contínua, o limite quando ΔX tende a 0 de ΔY, claro, tomado em torno do ponto x0, como já dissemos neste mesmo vídeo. Então, o limite quando ΔX tende a 0 de ΔY é igual a 0. Mas observe que tanto faz a forma como tende a 0, à esquerda e à direita, né? Basta que ΔY tenda a 0, o que não é verdade quando tomamos a definição de função derivável. Então, agora, derivável. Observe que esta definição, que ΔY tende a 0 quando ΔX tende a 0, é suficiente para que nós afirmemos a continuidade. Mas derivável precisa que o limite quando ΔX tende a 0 de ΔY sobre ΔX, que isso exista. Então, isso precisa existir com o limite quando ΔX tende a 0 menos, de ΔY sobre ΔX, precisa existir. O limite quando ΔX tende a 0 mais, de ΔY sobre ΔX, precisa existir. E os dois, o limite quando ΔX tende a 0 menos, de ΔY sobre ΔX, tem que ser igual ao limite quando ΔX tende a 0 mais, de ΔY sobre ΔX. As duas coisas têm que ser iguais. E quando eu afirmo que apenas ΔY tende a 0, tanto à esquerda quanto à direita, não implica que este limite exista. A gente tem vários exemplos, como é o caso de uma função muito conhecida nossa, que é a função módulo de x. Módulo de x. Limite
quando x tende a zero de f, é f de zero. Porque se eu me aproximo de zero pela direita, tende a zero. Se eu me aproximo de zero pela direita, a função também tende a zero. Ou seja, o limite quando x tende a zero de f de x é igual a f de zero. Então, a função é contínua. Mas o limite quando ΔX tende a zero de ΔY sobre ΔX não existe para esta função módulo de x. Por quê? Observe que ΔY sobre ΔX nada mais é, como já vimos também em outros vídeos, o coeficiente angular da reta tangente. Se eu me aproximo de zero pela esquerda, a tangente pela esquerda é menos 1. Aqui estou. Se eu me aproximo de zero pela direita, a tangente é igual a mais 1. Portanto, eu vejo que a função módulo de x em x igual a zero, ela é contínua, porém não derivável. Então, o que dissemos aqui é muito, muito, muito importante para carregar para o resto dos nossos cursos de cálculo. Cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, cálculo 4, etc. Dissemos que se uma função é derivável, é sempre contínua, mas se é contínua, nem sempre é derivável.